Olá, meus amigos! Olá, meus irmãos! Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com cada um de vocês. Estamos aí dando início a mais uma semana e graças a Deus, na presença dEle. E eu espero que esse início de semana esteja sendo muito abençoado para vocês e seus familiares. Hoje vamos ler Isaías 58, capítulo 11. Perdão, capítulo 58, versículo 11. O Senhor te guiará continuamente e te fartará até em lugares áridos e fortificará os teus ossos. Serás como um jardim regado e como um manancial cujas águas nunca falham. Que versículo abençoado e maravilhoso, né? O tema da mensagem de hoje: direção de Deus. Direção. O que significa essa palavra? Direção é para onde alguém vai para conseguir chegar a outro lugar. É o caminho que essa pessoa toma, segue, para chegar em algum lugar. Por exemplo, quando nós estamos em algum lugar que não conhecemos o caminho, principalmente em cidade diferente, e precisamos chegar a algum local, a gente pergunta para alguém, por exemplo, na rua: viu, como que eu faço para chegar até tal lugar? Qual a direção que eu tenho que tomar? E aí a pessoa vai e nos explica: ó, vai por aqui, vira à direita, vira à esquerda, vai até a rotatória, depois. Enfim, ela nos dá a direção para que possamos chegar até o local desejado. E na nossa vida também temos uma direção a seguir. Uma direção que começa hoje e que vai nos levar até o céu. Agora, qual é essa direção? Eu preciso saber qual é a direção que eu tenho que tomar e também como eu faço para descobrir a direção. 3 lições Deus quer nos ensinar para nos mostrar a direção. A primeira lição, primeiro, Deus é quem nos dá essa direção. Então, a nossa direção para dirigir nossa vida, qual o caminho que temos que tomar para ser o caminho de Deus, para andarmos corretamente de acordo com a vontade de Deus, é só Ele que pode nos dar. Então, Ele vai nos guiar. Ele tem que nos direcionar para que possamos pegar o caminho certo, a direção certa. Como que ele faz isso? Primeiro, por intermédio do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é quem nos conduz, quem nos guia, quem nos dá discernimento, quem nos fala o que temos que fazer, o que não temos, o que podemos e o que não podemos fazer. Então, Deus nos dá a direção através, por intermédio do Espírito Santo. Também ele pode usar, além do Espírito Santo, a sua própria palavra, a Bíblia, através de pregações, através de devocionais como esse, através da nossa própria leitura quando pegamos a Bíblia e lemos. Então, Deus, ele nos dá a direção, ele nos mostra o caminho através da sua palavra, mostrando o que ele quer que a gente faça e para onde ele quer que a gente vá. E além de pelo Espírito Santo e pela sua palavra, também pelos seus enviados. Deus muitas vezes usa pessoas para estar vindo até nós e dizer o que temos que fazer, para onde ir e como fazer para chegar nesse lugar. Então Deus usa pessoas também. Pessoas que são enviados dele, pessoas que têm intimidade com ele, pessoas que são servos e servas de Deus também e que chegam a nós enviados por Deus para nos dar a direção. Então é muito importante que nós saibamos que temos uma direção a seguir, a tomar na nossa vida, mas só Deus é quem pode nos dar a direção certa, correta, por intermédio do Espírito Santo, por intermédio da sua palavra e de pessoas enviadas por ele. Segunda lição: quando Deus nos dá essa direção? Em que momento Deus nos dá essa direção? Sempre, constantemente. Todos os dias nós recebemos a direção de Deus
para saber qual o caminho a tomar, para saber qual a direção a seguir, para fazer o que Deus quer que façamos, que sejamos. Então, em todo momento, Deus está falando conosco através da palavra, de pessoas, do Espírito Santo. Nós é que precisamos estar com os ouvidos abertos, com o espírito conectado ao Senhor, para que possamos ouvir e entender e compreender a sua voz. E saber o que ele está nos ensinando, para qual caminho seguir, para qual direção tomar. E também a terceira e última lição: quem Deus dirige? Veja só. Primeiro nós vimos que Deus é quem dá a direção, e ele dá essa direção em todo qualquer momento, de manhã, de tarde, de noite, até a nossa morte, constantemente. Agora, quem ele vai dirigir? Que tipo de pessoa que ele dirige? É todo mundo? Não. Ele vai conduzir, dar a direção certa para aqueles que o buscam sinceramente. Ou seja, para que você possa ser direcionado por Deus, através do Espírito Santo, através da palavra dele, por pessoas enviadas por ele, em todo momento, constantemente, até o dia da sua morte. Você tem que se aproximar dele. Você tem que o buscar de coração sincero, desejando que ele lhe dê essa direção. Porque Deus é um perfeito cavalheiro. Ele não chega arrombando seu coração, entrando nele, arrombando sua mente, entrando nele, tomando posse de você e dizendo assim: mesmo você não querendo, eu vou te guiar e vou te conduzir. Isso é o que Deus gostaria de fazer, mas ele não faz, porque nós temos o livre arbítrio de dizer sim ou não ao Senhor, de buscá-lo ou não. Agora, se você decidir, e deve decidir porque é o correto, buscar a Deus de todo o coração, de toda a alma, de forma sincera, então a partir desse momento Deus vai te guiar na direção certa, constantemente, até o dia da sua morte. Que o Espírito Santo possa ter falado profundamente com vocês neste dia, em mais esse devocional. Agora, vamos fechar os olhos e vamos orar. Senhor, obrigada pela tua palavra, por nos ensinar mais uma vez. Obrigada por nos conduzir, nos dar a direção certa, Senhor, todos os dias da nossa vida. Pedimos que a nossa noite seja uma noite abençoada, o restante da semana, Senhor, na tua presença abençoadíssima. Cubra-nos com teu sangue, coloca os anjos acampados ao nosso redor e livra-nos de todos os males, sejam humanos ou espirituais. Guarda nossa família, guarda nossa casa, os nossos animais e os nossos bens. Em nome do Senhor Jesus, amém. Glória a Deus. Envie, amados, compartilhe essa mensagem com as pessoas que vocês conhecem, para que possam saber sobre a direção de Deus para a vida delas. Fiquem com meu abraço. Fiquem na graça e na paz do Senhor Jesus. Até quinta, em nome dele. Aguardo vocês.